Amigos gremistas, o Grêmio tem mais um capítulo que se reinicia nesse final de semana no jogo contra o Criciúma, tendo como protagonista principal o nosso treinador Renato Gaúcho. Já vamos falar sobre isso. Antes, para você que ainda não está inscrito em nosso canal aqui no YouTube, eu estou pedindo mais uma vez para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e, muito importante, se você puder recomendar este espaço para outros amigos gremistas, eu agradeço de coração. Tá bom, gente? Bom, a encruzilhada gremista está posta. O Grêmio tem essa encruzilhada que inicia nesse domingo contra o Criciúma no Sul Catarinense. Jogo difícil, extremamente difícil. O Criciúma é um time que vem surpreendendo no Campeonato Brasileiro, tem se reforçado, se reforçou nesta janela agora da metade do ano. Não sei se todos os que foram contratados já estarão à disposição para esse confronto contra o nosso tricolor. De qualquer maneira, é um jogo extremamente difícil. O Grêmio precisa sair vivo deste confronto, porque, como eu falei, é a encruzilhada, é a virada de chave no que restou para o Grêmio ao longo dessa temporada. E aí nós temos uma situação que tem como protagonista, como destaque principal, talvez especial, dessa partida, o nosso treinador Renato Portaluppi. Por que eu falo isso? Porque o Renato ele vem sendo questionado praticamente por toda a imprensa, por a grande maioria do torcedor gremista, por conta das recentes desclassificações do tricolor, seja na Copa do Brasil para o Corinthians, seja na Libertadores para o Fluminense. E eu aqui não vou dizer que o Renato não foi o culpado, porque o Renato realmente, pegando esse jogo contra o Fluminense, o Renato foi o grande culpado, sim, pela desclassificação do Grêmio. O Renato deixa transparecer às vezes, gente, que ele está um tanto esgotado, de saco cheio, com tudo que cerca a sua vida no Rio Grande do Sul, mas ele tem o respaldo da diretoria e essa semana surgiu a informação de que o Renato continuará sendo o técnico do Grêmio no ano que vem, no último ano do mandato do presidente Alberto Guerra. Algo que eu já até comentei há um tempo atrás aqui, quem me acompanha sabe disso. O Renato é o homem de confiança do presidente que no final do ano que vem certamente vai para a reeleição, então ele vai apostar, o Grêmio, eu acredito que vai apostar todas as suas fichas no que vai disputar no ano que vem, seja Campeonato Gaúcho, buscando o octacampeonato, que aí é muito importante esse campeonato. Alguém vai dizer, Campeonato Gaúcho. Mas até hoje o Inter, passados 50 anos, mais de 50 anos, o Inter estufa o peito para dizer que é octacampeão gaúcho. E o Grêmio tem essa possibilidade de chegar, de igualar 8 campeonatos seguidos, agora em 2025, eu tenho certeza que o Campeonato Gaúcho do ano que vem será talvez o mais disputado nos últimos 50 anos. Será o mais disputado nos últimos 50 anos. E o presidente Guerra, certamente no seu último ano como presidente, vai querer ficar na história como o presidente que conseguiu o octacampeão, mas além disso, eu tenho absoluta certeza e confiança, presidente que também teve seus equívocos até agora na temporada, vai fazer de tudo para a conquista de um título importante. A única certeza que nós temos de participação do Grêmio no ano que vem é o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Eu sei que muita gente coloca em dúvida a permanência do Grêmio na primeira divisão, mas eu não vejo como risco do Grêmio ser rebaixado, mas será
serão, em princípio, estas competições que o Grêmio estará envolvido no ano que vem. Talvez possa pintar uma pré-Libertadores, na qual eu já falei aqui no meu comentário anterior, eu acho que tem muita possibilidade, se o Grêmio realmente levar a sério esses jogos restantes que tem na competição. O Grêmio tem praticamente um turno para buscar uma melhor colocação. E lembrando, gente, eu falei essa semana que nós, ao invés de G6, nós iríamos ter G8, pois essa possibilidade aumentou para G9. E aí o Grêmio teria, sim, condições, desde que mantivesse uma performance boa, já a partir desse jogo contra o Criciúma, de buscar uma vaga na pré-Libertadores, ou, na pior das hipóteses, a Sul-Americana, que eu também não me empolgo muito, mas eu sei que quem está nela dá uma importância maior. Mas o Renato vai ser o protagonista nesse jogo contra o Criciúma, nesta virada de chave que o Grêmio quer dar no que lhe restou nessa temporada. Por que eu falo que ele será o protagonista? Porque assim, gente, ele errou na escalação, tem jogador pedindo titularidade, e o Renato tem teimado em não dar essa titularidade. O Renato precisa agora, que só tem uma competição, parar com essa história de folga, né? Porque o Grêmio vai estar muito folgado entre uma partida e outra, então esqueça essa história de folga. O Renato precisa encontrar a escalação ideal, o esquema ideal e que os melhores jogadores entrem em campo. Não tem essa história, eu não gosto desse, eu gosto mais daquele. Não, o Renato tem que pensar na instituição, essa instituição é o Grêmio e o Renato precisa escalar os melhores, certo? Porque, volto a dizer, o torcedor do Grêmio está muito brabo com o Renato, mas o Renato tem como corrigir isso. E falando em torcedor que não quer o Renato, eu não vou entrar aqui no mérito de querer ou não, eu acho que em meio à temporada nunca se deve trocar de treinador, mas eu deixo, respeito a opinião de cada um. O que me chama a atenção nessa história de que pedem a saída do Renato, eu não vou falar do torcedor do Grêmio, eu sei que a maioria não quer mais o Renato, é um fato. A imprensa bate direto. A imprensa diz que o Renato não vai ser o técnico no ano que vem, assim como ela vem dizendo a cada ano, e a cada ano o Renato renova o contrato. Mas o que me chama mais atenção, gente, é a campanha colorada dos torcedores do Inter, da imprensa vermelha, que quer o Renato longe do Grêmio. Eu não estou aqui discutindo o mérito de permanência ou não, eu só quero comentar um fato. Quando o técnico do nosso rival está ruim, o que a gente faz? Eu cansei de fazer isso, tenho certeza que quem usa muito as redes sociais deve ter feito da mesma maneira. Hashtag fica fulano, não é isso? Quando o treinador do nosso rival, o treinador, vamos usar o exemplo, quando algum treinador do Inter estava mal, o que nós gremistas usávamos nas redes sociais? Hashtag fica Cudê, fica Mano, fica Aguirre, fica Medina. Não era isso que a gente fazia? Por quê? Nós torcíamos pela permanência. Agora, o que a gente vê do lado vermelho é diferente. Eles querem a saída do nosso treinador. Não é interessante esse tipo de situação? Eu volto a dizer, não estou discutindo aqui se o Renato precisa ser demitido agora, no final do ano, sei lá quando. Tá? Mas isso me chama a atenção. Os colorados fazem campanha pela saída do técnico Renato. Mas se o técnico Renato está tão ruim assim no Grêmio, por que os colorados querem a saída dele? Né, gente? Eu vou deixar essa meditação, vamos chamar assim, para você nesse comentário. Certo, gente? Uma coisa eu tenho certeza. Nós vamos entrar nos eixos nesse restante de temporada e eu acho que no final do ano não vamos comemorar títulos, mas talvez nós vamos ter um ano bem melhor do que a maioria pensa e que tenho certeza que muito torcedor também pensa. E a nossa virada de chave precisa, e acredito que comece nesse domingo contra o Criciúma,
no Sul Catarinense. Volto a dizer, jogo complicadíssimo. O Criciúma em casa é um gigante, ele atropela os adversários, mas está na hora do Grêmio mostrar a sua grandeza finalmente no Campeonato Brasileiro. Só restou o Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai estar, como eu falei, bastante folgado de uma rodada a outra. A hora é agora. Certo, gente? E vamos ver o que o protagonista Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, esteja preparando para essa retomada do Grêmio, essa virada de chave. A desclassificação abalou o Grêmio. Olha, o Grêmio já teve desclassificações muito piores do que teve recentemente, eliminado pelos pênaltis. Eu vou lembrar aquela goleada que o Grêmio levou do Flamengo de 5-0 naquela oportunidade. O técnico era o Renato. No jogo seguinte, o Grêmio ganhou fora de casa um jogo extremamente difícil. Então, esse fator psicológico, como muita gente está dizendo, o fator psicológico vai derrubar o Grêmio. Não tem essa, gente. Não me façam tempestade em copo d'água, que eu não entro nessa história, não. Gostou do nosso comentário? Gente, se inscreva aqui antes de sair do nosso canal aqui. Se inscreva se você não está inscrito, recomende para os seus amigos gremistas. Estamos conversados? Tchau para vocês.